Olá pessoal, aula de número 19. Aula de número 19, aula de história número 19. Vamos lá, estamos fazendo aqui nessa aula número 19 a correção dos exercícios da página 119. Como falei no vídeo anterior, eu vou tirar meu rosto daqui só para poder ficar mais leve a resolução. Então vamos lá, pessoal. Aula de número 19. Deixa eu levantar aqui, pronto. Então temos aí trabalhando com documentos. Vamos fazer uma breve leitura. Fábula. Não sei se a imagem está boa, mas acompanhe na página 119. Fábula é uma narrativa que surgiu com base na tradição oral dos povos do Oriente, a partir do Esopo, escravizado que viveu no século VI a.C. na Grécia Antiga. As histórias passaram a ser registradas. No século XVII, La Fontaine recriou e adaptou algumas fábulas de Esopo, popularizando essa narrativa no Ocidente. Na maioria das vezes, os personagens das fábulas são animais que, na verdade, representam e satirizam o comportamento dos humanos. Leia abaixo a fábula do Leão e o Rato, contada por Esopo e por La Fontaine. Depois responda as questões propostas. Vamos lá. Texto 1. Acompanhe lá porque a imagem não está muito boa. Um leão estava dormindo e um rato passeava sobre o seu corpo. Acordando, tendo apanhado o rato, ia comê-lo. Como o rato suplicasse que o largasse, dizendo que se fosse salvo, lhe pagaria o favor. E o leão sorriu-lhe e deixou ir. Não muito depois, o leão foi salvo graças ao reconhecimento do rato. Com efeito, preso por caçadores e amarrado em uma árvore com uma corda, logo que ouviu gemendo, o rato aproximou-se, roeu a corda e o libertou, dizendo-lhe: recentemente riste, não acreditando em uma retribuição da minha parte. Mas agora vês que também entre os ratos existe reconhecimento. Joia. Texto 2. Saiu da toca aturdido, quer dizer, confuso, tonto, daninho pequeno rato. Deixa eu dar um zoom melhor que eu não estou enxergando. E foi cair insensato entre as garras de um leão. Eis que o monarca das feras lhe concedeu a liberdade, ou por tê-lo piedade, ou por ter dele piedade, ou por não ter fome então. Mas essa benevolência foi bem paga, e quem diria que o rei das feras teria um vil rato precisão, pois que uma vez indo entrando por uma selva frondosa, caiu em rede enganosa, sem conhecer a traição. Rugidos esforços, tudo, balta sem poder fugir-lhe, mas vem o rato acudir-lhe e entra a roer-lhe a prisão. Rompe com seus finos dentes a primeira e a segunda malha, e tanto depois trabalha que as mais também rotas são. O seu benfeitor liberta, uma dívida pagando, e assim a gente ensinando de ser grata à obrigação. Também mostra aos insofridos que o trabalho com paciência faz mais força em prudência do que em fúria sem prestão. La Fontaine. Então, feita a leitura, vamos ver o que se propõe. Vamos fazer uma leitura do que se propõe. Opa, aqui não ficou bom assim. Número 1. Pesquise no dicionário o significado das palavras que você não conhece, né, e anote. Né? O que vocês acham? Palavras que vocês não entenderam, escreva e vamos anotar, né, para poder conhecer as novas palavras que não estão no seu cotidiano habitual. Temos aí no texto aturdido, vil e roto, né? Como até a tradução já tem. Mas anote que a gente vai fazer o registro de cada um. As que vocês não conhecem. Então essa número 1 é mais pessoal, né?
porque talvez algumas palavras vocês vão conhecer, outras pessoas não vão conhecer, outras sim. Então, essa a gente tem que olhar individualmente. Número 2. Além do tema, quais semelhanças você encontra nas fábulas de Esopo e La Fontaine? E quais as diferenças entre elas? No caso, as semelhanças e as diferenças. Ambas aí contam a história de um leão e de um rato, né? As semelhanças são, as duas contêm uma conclusão e uma lição que pode ser aprendida no final. Essa é a semelhança. A diferença, na fábula de Esopo, o texto é escrito em prosa, enquanto de La Fontaine apresenta a narrativa em versos. Essa é a diferença. Número 3. Por que podemos dizer que os animais das fábulas representam os humanos? Por que podemos dizer que os animais das fábulas representam os humanos? Primeira pergunta. Aí prossegue. Que características tipicamente humanas você observa nas histórias? Justifique. O que vocês acham? É a número 3 essa. Nas fábulas aí, os animais possuem características atribuídas a humanos. Falam, sorriem e são dotados de sentimento, como gratidão, bondade e retribuição. Dessa forma que você consegue perceber. Número 4. As fábulas possuem, em geral, uma moral da história, um ensinamento a ser transmitido. E, na sua opinião, qual é a moral dessa fábula? O que vocês acham aí? Número 4. É pessoal, mas também dá para a gente poder fazer coletivamente. A moral da fábula é que não devemos subestimar as pessoas, né? Por mais que pareça, que a gente está em vantagem em relação a elas, podemos sempre precisar em algum momento da vida. Então, isso aqui dá para a gente entender. Vocês vão escrever de uma forma diferente, né? Mas basicamente seria essa. E a última aí é a pergunta número 5. Não se sabe ao certo sobre a vida de Esopo, que viveu na Grécia no século 6 a.C. Naquela época predominavam conflitos e disputas que desembocavam no estabelecimento da democracia em algumas polis gregas. E na época de La Fontaine, como a sociedade, a política, a economia e a cultura da França. Como é que era tudo isso no período de La Fontaine? No período aí, pessoal, de La Fontaine, que viveu na França, prevalecia o absolutismo, no qual o poder estava concentrado nas mãos aí do rei Luís XIV, o Rei Sol. E durante essa época, a França envolveu-se em vários conflitos militares, o que abalou fortemente as finanças do reino. No aspecto social, predominava aí o luxo da corte, e a corte que estava estabelecida aí no Palácio de Versalhes, que se contrapunha às duras condições de vida da população, dos camponeses em geral. Então temos essa discrepância aí na França nesse período de La Fontaine, que é o período que nós estamos, inclusive, trabalhando, certo? Então fechamos aí a correção dos exercícios da página 119. As eventuais dúvidas nos procurem e vamos esclarecer todas na medida do possível. As atividades são bem tranquilas, é só a gente fazer uma leitura que a gente consegue interpretar e responder elas sem problema algum, certo? Não deixem de fazer, não deixem de mandar na plataforma. Eu insisto que para a gente fazer na plataforma do Google Classroom, porque lá fica registrado, lá eu vou fazer a pontuação e posteriormente nós vamos necessitar dessa pontuação para a gente dar sequência nos nossos estudos. Então é fundamental mandar pela plataforma a resposta. Se em último caso você não conseguir, manda para mim. Mas meu celular, devido a essa quantidade de vídeos que a gente está gravando, ele não está com a memória muito boa. Então corre o risco aí, de repente, se vocês mandarem e eu perder essa imagem. Aí então não é legal. Por isso que os senhores mandando para mim pelo portal, lá fica registrado e a gente não corre risco nenhum aí de perder, certo? Então, já vamos parar por aqui. Qualquer dúvidas, podem perguntar no grupo, podem perguntar particularmente. Vamos gerenciar nosso tempo para fazer as atividades dentro da sala, dentro do horário de sala de aula, Os 50 minutos cada aula.
umas atividades como essa dá para ser feita tranquilamente em 50 minutos. Então, procurem gerenciar o seu tempo, o tempo de vocês, para que a gente faça as atividades no tempo proposto. Forte abraço.